cumpriu o propósito, e assim o povo então nos deu mais uma oportunidade de continuarmos na Casa Legislativa. Perfeito. Bom, o senhor é jovem, eu vou chamar de senhor só por questão de respeito e educação, mas como é que o vereador, pastor Ascendino Batista, entrou na política? O que te chamou? Como é que começa a tua história com a política? Olha só, eu sempre trabalhei com o social. Certo. O social está no meu sangue, e aí eu percebia que havia uma limitação. Sim. Algumas situações a gente não conseguia avançar. E isso já começou a despertar em mim, né, um desejo de poder fazer um pouco mais. Aonde aí eu tive um convite, né, e a oportunidade de poder, né, então concorrer pela primeira vez. Mas tudo começou já com o trabalho social. Perfeito. Bom, o senhor é pastor num bairro muito importante aqui da nossa cidade, que é o Jardim do Paraíso, né? Isso mesmo. E, enfim, Joinvilense nato? Joinvilense nato. Nasceu aqui, se criou aqui, estudou aqui. Isso mesmo. E aí, enfim, o senhor sempre fazendo o seu trabalho social e tudo mais, na escola, ou até mesmo, né, enfim, na preparação da vida, já pensava um dia que poderia entrar para a vida pública ou era uma coisa distante? Olha só, o meu pai, né, por incrível que pareça, na verdade, os meus pais são pastores. Certo. Então, eu nasci em Joinville, né, morei em outras cidades, morei em São Bento do Sul, aí morei em Canoinhas, aí eu retornei para Joinville. Em Canoinhas, meu pai, ele foi vereador. Olha só, entendeu? Que Interessante bacana. isso, né? Ele foi Sim. vereador e... Há um bom tempo atrás. Há um bom tempo atrás. E interessante que agora, né, eu sou vereador. Mas, na verdade, em nenhum momento passou na minha cabeça ser um vereador em Joinville, né? Então, tudo aconteceu. Eu sempre falo que é um projeto de Deus, né? Até porque, Wellington, a minha primeira eleição, ela foi muito interessante, né? Porque eu ganhei a eleição por 3 votos. Caramba! Né? Então, você imagine, né? Eu fiz 2.258 votos. Né? Quem eu venci, né, fez 2.255 votos. Então, eu me lembro quando eu vi o resultado, eu vi o meu nome lá... Foi Deus. Eleito, eu já queria saber quantos votos de diferença do meu concorrente. Sim. Né? E quando eu vi 3 votos, eu falei, não, isso não é algo normal. Né? Isso só pode ser Deus, né? Porque 3 votos é muito pouco, né? Quer dizer, é no estreito mesmo, né? Então, eu sempre falo que estar com o vereador é uma missão, né? E foi Deus que nos colocou. Pois é. Só para a gente fechar essa parte da tua trajetória, né? Enfim, que a gente já vai entrar daqui a pouco no assunto das pessoas em situação de rua, que é o grande destaque hoje do teu trabalho, enfim. Como é que foi quando tu chegou em casa e falou assim, ó, pai, mãe, família, eu recebi um convite para ser candidato e estou pensando em aceitar? Olha só, é interessante, sabe, olha, quando eu recebi o convite, eu disse não. Sério? Eu falei, isso é muita areia no meu caminhão. Sim. Eu falei, não tenho nem condições de ganhar uma eleição. Quem sou eu? E eu falei, olha, não dá. Né? Aí a pessoa insistiu pela segunda vez e terceira vez, eu falei, não. Mas já na terceira vez surgiu no meu coração uma semente já, uma vontade. E aí o que eu fiz? Eu fui orar. Claro. Eu falei para Deus, se for da tua vontade que eu entre na política, o Senhor vai mostrar para mim. Me dá uma visão clara, me dá um sinal claro, porque eu não quero entrar para ser envergonhado, não quero entrar para perder, eu falei para Deus. O Senhor me mostra, né? Porque eu entendia que era um grande desafio, era recursos financeiros que eu não tinha. Então, e por incrível que pareça, Deus mostrou. E foi tão forte que aquilo queimou no meu coração e eu trabalhava com uma grande certeza. Né? Eu não sabia se eu ia ganhar ou ia perder, mas sabe quando o teu coração tem uma grande força? Sim, claro. Tu não está preocupado com o futuro, tu só está preocupado em trabalhar e dar o teu melhor. Então, por isso que eu falo, né, o ser vereador, estar vereador, é um projeto de Deus. A primeira vez que tu se candidatou foi em 2020? 2020. Mas bem desafiador, né? Bem na época de pandemia, uma situação... Bem desafiador, época de pandemia, sem recursos. Eu acredito, porque quem me convidou me chamou só para poder completar... Fechar o time. Não, mas na verdade, o teu trabalho,
a questão, querendo ou não, né, o trabalho social é uma coisa que chama muito, e ainda mais quando ele é bem feito, né? E outro detalhe também, acho que o senhor vai concordar comigo em relação a isso, querendo ou não, a sua igreja, né, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, enfim, que é uma igreja pelo qual eu tenho um carinho enorme, ela tem uma capacidade de revelar lideranças por todo o Estado, né? Lideranças políticas que ocupam câmaras de vereadores, aí, enfim, e tudo mais. Então, a igreja também, acredito, buscava esse espaço aqui em Joinville, e foi o que aconteceu, né, vereador? Hoje a gente ensina, né, as pessoas que o cristão vota em cristão. Isso. São princípios, né? Certo. São princípios. Então, a igreja procura sempre nomes, né, que defendem a fé, defendem o evangelho. Então, por esse motivo, o nosso nome se destaca. É claro que todos querem ter os seus representantes. Sim. Né? Toda a igreja, todo segmento quer ter o seu representante. Isso para a gente, com certeza, traz muito benefício. Até porque a gente faz parte da igreja há muito tempo. Né? São Jardim Paraíso, eu estou hoje lá já há 23 anos. Né? Pregando, trabalhando no bairro. E é claro que isso traz resultado. Isso é muito bom, né? Você pode participar com a gente no 3451-9400, está na tela o contato. Você pode mandar sua mensagem, deixar o seu recado. Sua participação é sempre muito importante, sempre muito bem-vinda para nós. Bom, como é que foi saber, né, em 2024, que você teria mais 4 anos no Legislativo Joinvilense? Como é que foi a festa da vitória, enfim, tudo mais. E o primeiro desafio, que é essa situação, um desafio gigante, inclusive, de presidir a comissão das pessoas em situação de rua aqui na cidade de Joinville. Olha só, não existe nada mais gostoso do que o sabor da vitória. É bom, né? É muito bom. Né? Eu tinha uma perspectiva de votos. Sim. Eu acreditava, né, que eu ia fazer 4, 5 mil votos. Fiz aí 6.880 votos. Sou muito grato ao bairro que eu estou, Jardim Paraíso, que me deu aí quase 4 mil votos. Um bairro que a gente tem um grande amor e a gente procura, né, corresponder a esse bairro. Então, foi uma grande alegria, né? Quando a gente viu o nosso nome lá, né, subindo, né? Tava lá no 19º, 8º, né? Que o coração vibra. Sim. Daqui a pouco ficou em 4º lugar e permaneci ali, né? Fiquei ali, então não tem sensação maior. Tinha um culto, a igreja estava cheia. Se eu não estou enganado, a apuração demorou um pouquinho, né? Demorou. Aqui em Joinville. E criou uma apreensão também. Criou a impressão. E aí, legal, né? Saímos pra rua com os carros. Não, você parece que a ficha não cai, né? Você fica meio em êxtase, assim, poxa. Né? Eu me lembro que o pessoal falava assim pra mim, pastor, tu ganhou, não. Você precisa ouvir a pessoa falar ali, né? Exato, claro. Precisa ouvir. Eu não ouvi ainda, né? Vamos comemorar, não, calma, né? Mas a alegria é muito grande. Pois é, e aí começou a nova legislatura, né? O seu segundo mandato, no caso. E acredito que se conversassem contigo lá em outubro sobre o que tu imaginava que seria o teu principal desafio e, enfim, um dos principais assuntos do novo mandato, acredito que não passaria pela tua cabeça a questão das pessoas em situação de rua, porque não era um assunto ainda tão... Né? Ele foi tema da campanha no passado, foi em várias cidades de Santa Catarina, mas a presidência da comissão poderia cair na mão de qualquer vereador. Quis Deus que caísse na sua. Como é que foi isso? Na verdade, Wellington, eu não tenho tempo de comentar sobre isso. Sim. Mas foi uma presidência que eu não almejei. Exato. Simplesmente ela caiu nas minhas mãos. Mas eu me sinto feliz. Claro. Porque é um assunto muito importante, né? Um clamor da sociedade e desafiador. A gente sabe que não é fácil resolver. Eu acho que a gente pode controlar, minimizar. Né? A gente tem trabalhado forte aí em discussões. É uma junção de forças e é um trabalho, Wellington, que depende muito da sociedade. E aqui, né, eu queria falar sobre a questão de você dar alimentos, né, em lugares públicos.
E nós fizemos uma audiência na Câmara de Vereadores, chamamos igrejas, associações, instituições, ONGs, para conversar sobre isso, porque hoje a minha igreja, por exemplo, fazia isso muito, Sim. de ir lá no centro, levava sopa e cachorro-quente, e a maior alegria, o maior prazer. Mas eu entendi hoje na política que é a coisa certa do jeito errado. Quando uma pessoa dá esmola, quando a pessoa entrega lá o alimento, ela está patrocinando aquela pessoa a continuar naquela vida. Ela está incentivando aquela pessoa a permanecer na rua. Quando a pessoa dá esmola, ela está incentivando a pessoa a viver no mundo das drogas, no mundo dos vícios. Ela não está ajudando. Pelo contrário, ela está incentivando a pessoa a continuar na mesma situação. E hoje tu sabe, as pessoas que estão em situação de rua, elas não querem sair. Por quê? Porque há um conforto. A gente começa pelo governo federal, a questão do Bolsa Família. Todos recebem Bolsa Família. E o mais interessante e triste, Wellington, é que uma pessoa, quando ela vai lá no Centro Pop, e fala assim, olha, eu moro na rua, não há critério. É o declaratório. Ela já tem direito ao Bolsa Família. E hoje eu vi uma coisa na comissão especial, que a gente já sabe, mas eu ouvi da secretária de Ciência Social, a Fabiane, que tem pessoas que dizem que moram na rua para ter o benefício. Com facilidade. Por causa da facilidade. Então, se perdeu o seu controle. Agora, uma pessoa que está na rua ganhando o Bolsa Família, aí a família lá que precisa, não consegue, porque tem vários requisitos, vacinação, filho na escola, a renda per capita tem que ser de acordo com aquilo que se pede, lá embaixo, não consegue, as pessoas não conseguem facilmente. Então, por que eu vou sair da rua? Aí leva comida, eu falo que de direitos sim, regalias não. Então, é uma situação complicada, mas a sociedade tem uma participação muito importante para resolver isso. Pois é, o senhor é o presidente da comissão, o vereador Matheus é o relator, né? E os trabalhos aí já vão durando um bom tempo. E é incrível que cada vez mais aparecem mais coisas e mais assuntos, e vocês vão cavocando e as coisas vão aparecendo, né? Eu acompanhei uma discussão muito importante, na verdade, uma discussão importante, não, um evento, que foi aquela audiência pública lá em Florianópolis. Ela não foi satisfatória, né, vereador? Essa audiência... As nossas aqui estão sendo melhores do que o que foi feito lá, né? Eu não gostei muito da maneira como foi feita a audiência. Sim. Ela foi importante, ela causou impacto, mas a maneira como foi feita a logística... Na verdade, por exemplo, quando eu falei com o presidente da Comissão Especial de Pessoas de Rua, com o vereador de Joinville, teve lá 3 minutos, que é insuficiente, mas onde estavam os deputados? Não tinha ninguém ali, E a maioria tinha ido embora, porque estava 3 horas sentado ali. Então, ela foi muito cansativa e os representantes legais não estavam ali. A nossa audiência aqui, eu falo que é modelo para eles, Cobrei, questionei isso, porque a audiência, primeiro tem que falar, ao público, E lá foi ao contrário, primeiro falou todos os deputados. Aí fica difícil. E foram embora. Sim. E nós ficamos ali, Então, entendo que foi importante, mas eu acho que tem que ser, tem que ter um protocolo correto, protocolo correto. Agora aqui em Joinville, fizemos uma audiência com as pessoas uma audiência sobre a questão das pessoas de rua, fizemos várias comissões, alguns assuntos polêmicos, por exemplo, como a questão dos imóveis abandonados em Joinville, Isso é uma ferida, né? Uma grande ferida, mas é uma guerra, tá? Eu já falei que eu estou em guerra, E já ouvi a conversa aí de 2 imóveis na área central que vão ser demolidos, uma grande vitória, nós estamos dando a lei, vem novidades por aí, Nós estamos mexendo na lei. A questão de imóveis tombados, vai ter uma reunião agora na Secult com os representantes do centro ali, para a gente também mexer na legislação. O que acontece, Wellington? Existem imóveis tombados
que os empresários, eles não, o responsável, ele não tem condições financeiras para restaurar. Sim. E não vale a pena. Entendeu? E aí vai deixando. E vai deixando. E o problema vai sendo empurrado com a barriga e vai. Aí o governo chega lá e fala assim, estamos resolvendo. Aí fomos fazer uma pesquisa rápida, Sim. né, lá no Google. Sim. Né, há 10 anos atrás, já se falava dos mesmos imóveis. Né, dos mesmos imóveis. 10 anos atrás. Quer dizer, nós estamos falando da mesma coisa que foi discutida 10 anos atrás. Por quê? Porque não evolui, não se encontra uma solução. Né? Então, nós temos que preservar a cultura, mas nós temos que flexibilizar as leis, né? Dar condições para os empresários restaurar, né? Acho que tá muito rigoroso. E esses imóveis abandonados são lugares para vandalismo, prostituição, abrigo das pessoas de rua. Então, nós temos que resolver e encontrar uma saída. Importante, né? Depois do intervalo, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque foi um assunto que nós comentamos também no Em Defesa da Gente, mas a gente precisa fazer um intervalinho rápido. Você pode participar e interagir, 3451-9400. TVBM Entrevista de hoje recebe o vereador Pastor Ascenino Batista. A gente faz um intervalo rápido e voltamos já já.